dia, gente. Espero que sejam todos bem. Nós vamos falar um pouco mais sobre o Griffith hoje, nesse vídeo de hoje. A gente parou ontem, basicamente, no Miguel Hess Trust, né, na aula de ontem. E agora a gente vai conversar sobre o nascimento do longa-metragem como se conhece hoje nos Estados Unidos e principalmente o filme Nascimento de uma Nação, que é o filme épico e grandioso que o Griffith pensou, elaborou e filmou em 1914 e foi lançado em 1915. Não é o primeiro longa-metragem da história do cinema. Registros apontam que o primeiro longa-metragem do cinema aconteceu na Austrália, ali por volta de 1912. Mas ele já indica que os filmes já começam a ganhar uma nova perspectiva de formato. Tá? À medida que as indústrias vão investindo mais e mais nos filmes, que os cinemas vão ficando melhores equipados, mais confortáveis, mais acessíveis a públicos, os filmes passam a ganhar metragens maiores, naturalmente, toda a estrutura se prepara para isso. Tá? É importante também dizer, assim, de início, que 1914 é o início da Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, na Europa, por exemplo, vai ter uma estagnação da produção cinematográfica em muitos países da Europa que já tinham tradição cinematográfica nesse cinema, porque tudo vai estar direcionado para a guerra. Ao contrário dos Estados Unidos, que se beneficia da guerra em função, não só na parte econômica, né? A gente sabe que a potência econômica dos Estados Unidos, supremacia mundial, começa a partir da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente cinematográfica. A partir da Primeira Guerra Mundial, 1914, os Estados Unidos já tinham uma indústria em formação forte, com a maioria das majors já consolidadas, e que atendia muito o mercado interno, e ela passa, a partir desse momento, para uma política muito forte de exportação. No Brasil, por exemplo, as majors americanas montam filiais de distribuição no Brasil e passam a suprir o mercado brasileiro de filmes americanos. Isso também é fatal para a nossa iniciante indústria de cinema, porque se para de produzir no Brasil, porque não tinha ainda uma estrutura de produção, e se passa a comprar e comercializar os filmes americanos que eram muito mais baratos do que produzir. Eu acho que eu já falei isso em sala, mas só um dado assustador. Ali perto do final do cinema mudo, 1820, 1929, 1930, cerca de 90% dos filmes exibidos no Brasil eram americanos. Isso retarda muito a nossa produção de cinema. Então, nesse momento, alguns realizadores, como Griffith, vão pensar numa estrutura de filmes mais complexo e que naturalmente poderiam ser exportados, porque a gente já está falando de cinema mudo ainda, de um cinema que ainda que tá focado em narrativas mudas. Então, esse filme Nascimento de uma Nação, ele é considerado o primeiro grande épico da história do cinema. Tá? Ele é baseado num livro que conta ali a passagem da história americana entre a Guerra Civil Americana, ali na eleição do Lincoln, o assassinato do Lincoln no teatro, depois as polêmicas envolvendo a Guerra Civil Americana, com batalhas épicas, grandiosas, de campos de batalha filmadas em céu aberto. E termina com o motim no sul dos Estados Unidos envolvendo milícias brancas e os negros, né, que eram libertados. Então é uma história grandiosa, uma história épica. Seria, na verdade, essa importância da Guerra Civil Americana, do Lincoln, da libertação dos escravos no sul dos Estados Unidos, para a formação da sociedade americana como a gente conhece até hoje. Né? E o Griffith baseia isso num livro. Uma polêmica vai começar nesse aspecto, basicamente voltado no sul dos Estados Unidos. E ele mistura personagens, né, personagens do sul e do norte dos Estados Unidos, que vão ser separados pelo conflito e depois tem que se unir. Essa questão do conflito já presente na obra dele, numa história mais complexa, mais grandiosa, e trabalha com vários elementos históricos. Tá? Então, só para a gente situar a importância desse filme na história do cinema, eu vou me ater a duas sequências específicas. A primeira é o assassinato do Lincoln, no teatro, que o Griffith filma. Tá? Ele leva para essa sequência e, naturalmente, para o cinema nesse momento,
uma perspectiva da narrativa fragmentada, decupada dentro de um ambiente fechado. Tá? O que é isso? O que significa isso? Ele constrói um cenário, né, um estúdio para replicando o teatro onde o Lincoln foi assassinado, e naturalmente esse teatro tem algumas centenas de pessoas. E tem, na verdade, aqueles tradicionais pontos de vista diferentes que você encontra no teatro. Tem o espectador sentado na plateia, tem o palco, tem um camarote lá em cima, tem alguns ambientes fora do teatro que dão acesso ao teatro. Quer dizer, tudo isso faz parte dessa composição cenográfica do teatro. E aí entra a questão da inovação do Griffith, como é que ele fragmenta, decupa, chamada decupagem clássica no cinema, e dá tensão dramática ao assassinato. Todo mundo sabe que o Lincoln vai ser assassinado, não é novidade. A expectativa ali é saber como o Griffith vai filmar isso, porque todo mundo conhece a história. Então ele prepara a cena para isso. Então uma coisa comum que o Griffith já traz para o cinema é o chamado plano master. Tá? A gente está falando de linguagem audiovisual. O que é o plano master? Você tem um teatro, então você começa com o plano aberto do teatro. Tá? Esse plano geral, de conjunto. Você situa o espectador aonde a ação vai acontecer. Tá? E ali você já começa, entra personagem, alguma coisa ou outra. Alguns diretores fazem, inclusive, uma sequência, quase um plano de sequência, no chamado plano master. Eles filmam toda a ação com esse plano aberto, que esse plano master, quando ele vai para o montador vê o plano geral, tudo que acontece, aí ele tem condições depois de fragmentar a ação com a decupagem clássica. E a partir daí o Griffith começa a trabalhar com algumas inovações nesse momento. Ele trabalha com pontos de vista diferentes, ele corta do plano master e ele começa a apresentar os personagens. Então o casal de protagonistas senta ali na primeira ou na segunda fila, close nesse casal, corta para os atores entrando no palco, corta para a pessoa sentando mais atrás, corta para um plano do camarote onde o Lincoln vai entrar, volta nos atores em primeiro plano, aí mostra a comitiva do Lincoln entrando, aí mostra de baixo para cima, enquanto plongé, as pessoas saudando o Lincoln, aí mostra de cima para baixo, em plongé, o Lincoln saudando as pessoas. Enfim, é isso. Ele vai trabalhando com pontos de vista diferentes. Tá? Quando começa a encenação teatral, ele mostra também de baixo para cima o ponto de vista do espectador vendo a encenação, depois mostra do ponto de vista dos atores vendo o público, mostra do alto o Lincoln assistindo a peça. Ele vai fragmentando ao máximo possível com planos muito curtos, tá? Por isso ele se atribui a ele essa coisa da montagem acelerada, com planos muito curtos, essa fragmentação do tempo e do espaço. Por quê? Porque ele não vai mostrar a encenação teatral toda. Do momento em que o Lincoln entra até que ele vai ser assassinado, vai se passar talvez 1h30, 2 horas quase da encenação. Ele vai fragmentando isso e vai eliminando, através da elipse, o tempo cronológico da ação. Então a gente está dentro do teatro. Tá? Esse é o ponto de vista de quem está dentro do teatro. Até que ele introduz um ponto de vista, que é o ponto de vista do espectador, a chamada terceira pessoa, quando o assassino do Lincoln entra. Ele corta para fora do teatro, para fora do camarote do Lincoln, mostra uma pessoa subindo a escada e ele tem uma arma na mão. Aí dá um plano muito fechado nele engatilhando a arma. Então esse plano fechado, ele cria suspense do espectador, porque só a gente vê o assassino. Ninguém dentro do teatro sabe que vai acontecer aquilo, mas o espectador sabe. Tá? Ele antecipa para o espectador aquilo que vai acontecer. Isso é muito comum em filmes de suspense, até hoje. Você tem duas possibilidades, né, nos chamados filmes de suspense ou filmes policiais. Ou você antecipa para o espectador as coisas que vão acontecer, você conhece, por exemplo, quem é o assassino antes dos personagens, ou você vai conhecer o assassino à medida que os personagens conhecem, à medida que vai se revelando. É a chamada revelação no cinema, que é fundamental para a construção cinematográfica. Ou seja, você revela para o espectador coisas que vão acontecer ou deixa que o espectador descubra à medida que os outros personagens do filme também descobrem. Então você faz com que o espectador entre na narrativa do filme.
e o Griffith já trabalha isso nessa sequência muito famosa. É uma sequência muito famosa porque eu quero que vocês entendam que hoje isso é comum. Quando eu falo para vocês que o que se fez na história, nos primeiros anos da história do cinema, é basicamente o que se faz até hoje, é contar histórias através da linguagem cinematográfica, através da técnica. Não tem muito o que mudar a partir daí. Tá? É lógico que evolui, mas os princípios básicos da narrativa já estão colocados. Por isso eu vou sempre reforçar a importância de alguns atores como o Griffith, a Louise Eber, que era uma diretora muito criativa nesse momento. Ela tem um filme curto fantástico, vou ver se ele tem na internet, vou disponibilizar para vocês também, que ela trabalha com pontos de vistas muito ousados, tá? Assim, cenas de baixo para cima em que ele dá um super close em ângulo distorcido, coisa que o Orson Welles vai usar muito, Cidadão Kane, ela já usou nesse filme, no possível assaltante da casa ali naquele momento. Tá? Ela corta, por exemplo, o rosto dele, deixa só metade em cena, desvirtua com o chapéu. É uma cineasta muito ousada nesse momento. Talvez ela e o Griffith sejam os mais ousados nesse momento em relação a usar a narrativa cinematográfica. Bom, até o momento que o assassino entra no palco e atira no Lincoln e depois pula no palco, e, enfim, essa sequência termina basicamente assim. Então, o que tem de importante aí? A decupagem clássica em ambiente fechado. Tá? Em ambiente fechado, a gente sempre tem duas opções. Ou você filma em estúdio, ou você filma em locação real. Tá? Se você vai para um teatro filmar, você tem limitações da posição da câmera. Tá? Então você não pode trabalhar com uma decupagem tão clássica, tão bem elaborada, de pensar em plongé, contra-plongé, pontos de vista diferentes. Por quê? Porque o teatro, ou um ambiente fechado, ele é limitado. Ele tem paredes, ele tem teto. Então você não pode levantar muito a câmera, você não pode afastar a câmera. Quando você faz isso em estúdio, você ganha liberdade, porque os estúdios não têm paredes, os ambientes não têm paredes, a câmera é fluida, ela é flexível, você pode suspender o, o ambiente e gravar cenas mais interessantes de baixo para cima. E aí é complexo mesmo, porque vocês sabem que uma cena, uma sequência dessas, às vezes demora uma semana para ser feita. Porque entre um ângulo e o outro, um plano e o outro, tem toda uma reestruturação do cenário. Não é tão simples assim. Tá? Então o Griffith traz para o cinema uma complexidade narrativa que envolve também uma complexidade de estrutura de produção. Os filmes dele ficam cada vez mais caros em termos de estrutura de produção, que ele precisa de muita gente trabalhando, precisa de equipes especializadas, precisa de construir cenários. No filme Intolerância, por exemplo, ele vai construir uma cidade cenográfica replicando a Babilônia, com muros gigantescos que representavam a Babilônia naquele momento, consideraram-se os mais caros da história ali do cinema mudo. Então ele vai necessitando disso passo a passo. Ele se torna um cineasta muito ousado, que descobre e avança em relação às possibilidades narrativas do cinema e técnicas, mas para isso ele precisa de recursos, precisa de dinheiro. Então, nesse momento, as majors são fundamentais. Ou seja, onde tem o dinheiro, tá nas chamadas majors, nas grandes produtoras. Warner, Columbia, Fox, Universal, enfim, várias produtoras ali nesse momento que já trabalham nessa perspectiva de grandes produções. É o chamado Studio System, que necessita do Star System, de grandes atores já nesse momento, necessita de grandes diretores e diretoras, realizadores e realizadoras que consigam dominar esse processo. E nesse quesito, o Griffith é fundamental. Tá? Eu vou terminar esse vídeo por aqui para controlar um pouco o tempo e logo em seguida eu volto para falar da sequência polêmica do final do filme. Spoiler. Ok.